Sendo assim, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero saudar também os nossos irmãos do YouTube, da internet, que Deus possa nos abençoar. Abramos a nossa Bíblia em Lucas capítulo 18, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Louvado seja o Senhor, irmãos. Estamos aqui dando sequência nessa série de parábolas, né? Onde o Senhor tem nos ensinado, e tenho certeza, né, que você que está nos acompanhando, você foi surpreendido por algumas parábolas, né? Porque a gente está acostumado sempre aquelas parábolas que chamam a atenção, né? Mas a Bíblia toda, irmãos, ela tem que chamar-nos a atenção. Mas nós às vezes vamos por costumes, né? De pessoas que selecionam talvez aquilo que dá mais ênfase. Então aqui nós estamos numa série de parábola e abençoada. E essa parábola de hoje, ela fala sobre o juiz iníquo. O que nós vamos frisar hoje, irmãos, é sobre nós perseverarmos, né? Na nossa vida nós temos que perseverarmos, né? A todo momento, né? Ao nós levantarmos, já nos está dando a oportunidade, e junto com a oportunidade, o dever de nós perseverarmos. E perseverar não é fácil, né? Perseverar requer esforço e dedicação, mas fiel é aquele que nos prometeu. Fiel é Deus para nos capacitar, fiel é Deus para nos sustentar. Então, se Deus, irmãos, Ele nos dá a oportunidade de nos levantarmos, e a saúde, né, talvez não plena, não 100%, porque não tem quem tem, mas nós temos que confiar em Deus e lutar e perseverar naquilo que o Senhor Ele tem designado para a nossa vida, amém? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça, porque o meu adversário contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse contigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esta palavra fala sobre... Existem dois personagens aqui muito importantes: o juiz, que tem toda a autoridade, e aquela mulher que precisava que a autoridade deste homem, né, chegasse na vida dela. Então nós temos dois personagens aqui muito importantes, que tem muito para nos ensinar. Jesus contando essa parábola, meus irmãos, Jesus ele aqui quer enfatizar a vontade, a persistência daquela mulher, daquela pessoa que estava necessitada naquele momento. A história nos faz entender que esta mulher, por algum motivo ou outro, ela estava sendo lesada, alguém estava lesando ela, e ela recorre a quem lhe direito deveria ser recorrido, a este juiz. Mas a Bíblia também, ela dá aqui algumas características deste juiz, que tem autoridade, que pode fazer, mas ele não quer fazer. Então a Bíblia aqui nos dá a característica desse juiz, que primeiramente ele não temia a Deus, ele não se preocupava em servir ao Senhor, e muito menos não temendo a Deus, consequentemente ele não teme ao homem. A Bíblia nos ensina que nós não devemos temer o homem, que tem o poder, que consegue matar o corpo, mas a Bíblia nos relata que nós devemos temer a Deus, a quem tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Só Deus tem esse poder. Então logo nós vemos aqui que este homem, se ele não teme a Deus, como é que ele vai temer aos homens? Não tem como.
Mas uma vez que qualquer pessoa teme a Deus, ela vai não temer ao homem, mas respeitar ao homem, respeitar ao ser humano. Este juiz, ele não fazia assim, porque por certo ele acreditava, ele servia a si próprio. A parábola ela começa a dizendo, meus irmãos, no versículo 1, que nós devemos, é um dever nosso, do que? De orar. E orar o que de vez em quando? Orar quando eu quiser? Orar quando tudo estiver bem? Orar quando tudo estiver mal? Não. A Bíblia é Jesus dizendo que sobre o dever de orar sempre. Dever de orar sempre. Jesus, ele, irmãos, começa a parábola dizendo que nós, quem necessita, quem precisa, quem quer, o começo, a trajetória, o início é orar, e orar sempre, e sem desfalecer. O que significa orar sem desfalecer? Significa que, mediante um grande problema, eu tenho que orar e não deixar que este problema venha me esmorecer, venha me enfraquecer. Ora, como muitos irmãos que infelizmente vem alguma dificuldade e ele é levado por essa dificuldade, ele é tomado por essa dificuldade, ele até ora, mas passou um dia, 2 dias, ele faz o quê? Desiste de orar. Por quê? Porque ele está vendo que o problema dele não está solucionando, o problema dele não está mudando, ele não está vendo saída, ela não está vendo mudança. Mas Jesus disse, irmãos, que nós, mediante qualquer dificuldade, mediante qualquer causa, nós devemos sempre orar e nunca, sempre orar e nunca desfalecer. Ou seja, são dois aspectos que Jesus, meus irmãos, ele quer nos ensinar nesta manhã. Seja qual for a tua dificuldade, você deve orar e nunca desfalecer, porque se nós desfalecemos, seremos como as ondas do mar, que vêm e vão sem sentido nenhum. Seremos como a areia do mar, irmãos, que vem o vento e sopra aonde ele quer. Mas eu e você, nós devemos permanecer, nós devemos estar, nós devemos ficar sempre prontos e atentos para o que Deus quer fazer na nossa vida. Ou seja, o teu problema, a tua dificuldade, ela só será maior de você quando você desfalecer, quando você esmurecer. Mateus 25, capítulo 25, versículo 23. O final do versículo diz, esta passagem fala sobre a passagem dos 10 talentos, aonde o Senhor entrega para um 5, para outro um pouco, para outro 1, e no final do versículo 23, a mensagem diz, olha, por ser fiel no pouco, no muito te colocarei. O que Jesus, a palavra de Deus, está dizendo? Olha, não importa, se você perseverar, se você continuar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo as portas estando fechadas, isso é ser fiel no pouco. A palavra diz, olha, por você lutar, por você persistir, no muito eu te colocarei, meus irmãos, aleluia. Irmãos, eu quero te dizer que nesta manhã, aos vencedores, irmãos, é aqueles que renunciam, é aqueles que perseveram, é aqueles que lutam. E perseverar não é fácil, perseverar. Ô meu irmão, coisa mais boa mais gostosa você estar num cenário onde tem muita gente. Como é que eu vou é fácil, irmãos. Não preciso perseverar quando as coisas estão indo de vento a popa. Não precisa perseverar quando tudo está dando certo. Agora, perseverar é nos momentos difíceis da nossa vida. Aí nós mostraremos quem nós somos. Aí nós revelaremos, não para Deus, que Deus te conhece, Deus me conhece. É nos momentos difíceis que requer perseverança que eu vou mostrar realmente quem eu sou. Irmãos, fácil é largar, fácil é abandonar. Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. E ser um verdadeiro cristão não é fácil, porque requer renúncia, requer esforço. Ô meus irmãos, tem valor a morte de Cristo.
Então o evangelho é fácil? Não. O céu tem muito valor, então entra de qualquer jeito? Não. Então servir a Deus não é como muitos dizem, não. É a coisa mais fácil. Não é, não. Não é porque não é sobre mim. É sobre o que eu faço, o que eu devo fazer. E aí é difícil. E é uma luta, meus irmãos, muito travada. Porque parece que tudo contribui para que nós podemos desfalecer. Tudo contribui para que nós podemos parar. Mas a Bíblia diz, Jesus ele diz que Ele não tem prazer na alma que retrocede. Meus irmãos, muitos que estão retrocedendo, pensam que está agradando a Deus? Está desagradando a Deus. Desagradando ao Senhor. E nós como cristãos, nós que queremos o céu, nós temos que perseverar. Nós temos que lutar. Nós temos que não enfraquecer, meus irmãos. Por mais que seja o embate da sua vida, estava eu conversando com uma pessoa que ele reconheceu que quando ele estava firme na casa do Senhor, as coisas davam tudo certo. Porque, irmãos, aquele que semeou na carne vai colher na carne. Aquele que semear no Espírito, colherá no Espírito. E aí ele dizendo, olha pastor, a minha vida mudou. Mas a sua vida mudou por quê? Porque você mudou. Olha quem era você antes e olha quem era você hoje. O resultado de hoje na minha vida é consequência de quem eu sou hoje. Essa é a verdade. Então, irmãos, as pessoas infelizmente, por não perseverar, por não lutar, por não persistir, não vai ter nada na sua vida. Infelizmente vão levantar e só quebrar a cara, porque não querem persistir naquilo que é certo. Então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é algo, irmãos, que é fácil de cumprir, que é fácil de servir, não. Irmãos, nós estamos falando de ser salvos, da salvação de Cristo Jesus. O pastor Gilmar trouxe aqui alguns adjetivos de aquilo que Jesus, de que Deus é. Meus irmãos, será que não vale a pena eu renunciar por esse Deus? Será que não vale a pena eu persistir por esse Deus, irmãos? Que Ele é tudo e nada Deus deixa nos faltar. Nada, irmãos, não há nada que você pode passar 1 ano, você pode passar 5 anos, você pode passar 10 anos tentando olhar para Deus e falar, não, eu quero pegar uma falha só. Eu quero pegar só um ponto que Deus falhou. Você não acha, porque Ele é perfeito, porque Ele é poderoso. Então vem cá, será que não vale a pena persistir? Será que não vale a pena lutar? Será que não vale a pena, meus irmãos, se esforçar por estar servindo a este Deus que fez tudo por mim? Vale, irmãos, vale muito a pena. Meus irmãos, as pessoas hoje abandonam, largam, deixam para lá, porque elas não reconheceram o sacrifício de Cristo, porque elas não reconheceram o valor da salvação, o valor do Evangelho. Por isso as pessoas deixam para lá, por isso as pessoas abandonam, meus irmãos, e querem seguir o curso deste mundo. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos iriam esfriar. A Bíblia está mentindo? Não. Olha o cenário que nós vivemos, olha o contexto que nós estamos vivendo nesses dias, de pessoas que infelizmente, meus irmãos, querem viver a sua vida à la vontade, sem pensar no amanhã, sem pensar no depois. E aí as pessoas querem que as coisas dê certo para ela. Meu irmão, só tem uma forma das coisas dê certo para a minha vida e para a tua vida, é se Jesus estiver no centro. Se Ele não estiver, não vai dar. Não dá. Irmão, você pode levantar, você pode até nem dormir lutando com seus braços. A Bíblia diz, irmãos, que maldito é o homem que confia no seu próprio braço. Então, irmãos, não adianta nós. Muitas vezes nós lutamos, se desgastamos, e quando nós vamos passar a régua, nós vamos ver que não valeu a pena. Porque aquilo que é de mais precioso eu deixei para trás, o quê? De servir a Deus, de louvar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ele abre porta onde não tem porta. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de providência. É um Deus, meus irmãos, que Ele não está à mercê da minha força, Ele não está à mercê do meu conhecimento, mas Ele é um Deus que Ele faz tudo para me ajudar, tudo para me fortalecer. Então eu tenho que verdadeiramente só confiar nesse Deus. Então a Bíblia diz, irmãos, sobre o dever de orar, sempre. Agora, irmãos, quem não ora,
dificilmente vai conseguir se manter de pé. Quem não ora, dificilmente, meus irmãos, vai perseverar. Quem não ora, meus irmãos, dificilmente, pastora Maria, conseguirá chegar até o final. Não vai, meus irmãos. Não vai. Irmãos, como vencer o pecado? Só com a oração. Porque a oração me leva aos pés de Cristo. A oração me leva a ter intimidade. Você pode sentar com quem está pecado. Senta com uma pessoa que ela, irmãos, olha, para mim não dá mais. Aí você começa a rastrear a vida dela. Ô meu irmão, vem cá. Faz quanto tempo que você não ora? Ô minha irmã, vem cá. Quanto tempo que você não lê a Bíblia? Aí você vai ver o diagnóstico da vida dela. Parou de ler, parou de cultuar, parou de ler a palavra e orar ao Senhor. E aí, consequentemente, é o quê? Fraco espiritual. Não consegue mais ver saída, não consegue mais ter esperança, e aí consegue desesperadamente. E aí vai tentar desesperadamente fazer o quê? Lutar com as suas próprias forças. E eu quero te dizer que você vai perder. Você já é derrotado. Todo homem e mulher que crê, que acredite na sua própria força, eu estou te afirmando, segundo a Bíblia Sagrada, você é um derrotado. Você é uma derrotada. Porque a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força vem de Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu posso ter tudo nessa terra. Eu posso ter, irmãos, milhões e milhões. Mas se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho nada. Aleluia. Eu conheço muitas pessoas, meus irmãos. Passou a semana passada, meus irmãos. Uma cliente minha, ela trabalha para quem tem muito dinheiro. E a pessoa é aquela pessoa que tem muito dinheiro. Os filhos e os parentes são tudo ateu. Consequentemente, infelizmente, a mãe deles está tomada pelo câncer no seu intestino. Está tomada pelo câncer. Eles, irmãos, são pessoas ricas. E ela me disse assim, pastor Edinho, eu aconselhando eles, olha só Deus, e eles ateu. E aí eles falaram assim, olha, nós temos que correr para os Estados Unidos. Por quê? Porque não há vaga. Não existe um médico que tenha agenda para operar a mãe dele aqui no Brasil. Ora, eles são ricos. Então eu quero te dizer que o teu dinheiro não compra a saúde. O teu dinheiro não vai te comprar o tempo. O teu dinheiro não vai te fortalecer. Não vai. Consequentemente, sabe o que eles fizeram? Foram para os Estados Unidos. A mãe operou parcialmente, porque o médico dos Estados Unidos falou para eles, ó, não tem jeito. Não posso mexer mais. Porque infelizmente já está tudo tomado. Ou seja, irmãos, uma viagem programada, você comprar uma passagem daqui para um ano, você vai pagar um certo valor. Agora imagine você bater lá na agência e falar, eu quero uma passagem. Quanto que você não vai pagar hoje? Então, ou seja, pastor Gilmar, eles gastaram nem imenso, nem consigo imaginar o valor da viagem, mais o valor para pagar o médico, para operar. Quanto que eles gastaram mais ou menos? E aí eu te pergunto, valeu a pena? Não valeu. O dinheiro deles, por mais que eles são ricos, são limitados. Porque não falaram, eu não vou falar o nome da mulher, porque talvez, para não receber um processo, mas recentemente uma mulher também morreu de câncer. Ela optou por lutar, por pagar, por fazer um tratamento em outro país, e infelizmente, ao ela pegar o avião, o trânsito de Estados Unidos para cá, ela veio a óbito, mas tinha dinheiro. Então eu quero te dizer, irmãos, do que adianta ter o dinheiro se a vida pertence a Deus? Então, meus irmãos, por isso que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas confiarmos em Deus. Nós devemos lutarmos, nós devemos se esforçarmos para quê? Para a nossa vida literalmente estar, olha, aconteça o que acontecer, a minha confiança vem de Deus, e eu não posso desfalecer. E a parábola vem dizendo-nos que nessa cidade havia este homem, esse juiz, que era iníquo, ele não temia Deus, não respeitava o homem. Irmãos,
será que esse juiz não sou eu? Será que esse juiz não é você? Que não teme a Deus? Não respeita os homens? Será que somos nós? Porque esse juiz, ele confiava nele próprio, somente nele, e não se importava com o que estava adiante, não se importava com as necessidades dos outros. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas são assim, que ela só olha para si própria, ela só vê ela a si mesma. E o Evangelho, irmãos, não é isso. O Evangelho é eu perseverar, irmãos, e é eu pensar nos outros, para fortalecer os outros, para ajudar os outros. Para que Deus me chamou? Para que Deus me escolheu? Como foi dito aqui pela pastora Maria, aquilo que Deus entregou na tua mão, faça, se esforce, porque alguém vai ser beneficiado. Eu não louvo para mim. Louvar, irmãos, existem dons que Deus nos dá, e o dom não é para mim mesmo, o dom é para eu poder servir alguém. E aí eu estou cumprindo a palavra do Senhor quando eu estou servindo, não quando eu estou sendo servido. Se cumpre o Evangelho de Jesus quando eu chego aqui e começo a servir os meus irmãos, e consequentemente os meus irmãos cumprem o Evangelho de Cristo quando eu sou servido pelos meus irmãos. Mas hoje não. As pessoas estão se desfalecendo, estão se deixando, os irmãos, outras coisas tomarem o lugar de Deus. As pessoas estão, infelizmente, irmãos, se desvaziando daquilo que é mais precioso, da palavra do Senhor, do Espírito Santo, e se enchendo de coisas, infelizmente, irmãos, que não adianta. Ainda ontem eu estava conversando, irmãos, com alguém da minha família e disse para ele: olha, não adianta você querer fugir do problema, porque o problema está em todo lugar. O que você tem que começar é resolver os problemas. O que você tem que começar a encarar as dificuldades. Meus irmãos, o contexto da igreja hoje, sabe o que nós deveríamos fazer? Um passeio lá no ML. Nós deveríamos fazer um passeio por lá. Porque talvez assim nós iríamos dar valor àquilo que Deus tem feito para a nossa vida. Segunda-feira que passou, sábado, eu tenho um irmão que infelizmente, por opção própria, ele se lançou nas drogas. Ele escolheu as drogas. E consequentemente, meus irmãos, ele vai sofrer aquilo que ele escolheu na carne. E quando foi sábado, ele veio aqui atrás de mim e nós estávamos numa festividade. O relato que eu tenho aqui, desesperadamente, ele bateu no portão. E aí quando foi segunda-feira, quando foi domingo de manhã, nós não temos culto, alguém berrando lá fora. Quem era? Meu irmão. E perguntou se eu podia ouvir ele. E eu subi, abri a igreja, sentei aqui com ele na igreja e começamos a bater um papo. E aquela pessoa que eu vi, meu irmão mais velho, que eu tenho lembranças dele forte, bonito, saudável, que me ajudou muitas vezes, eu vi ele totalmente destruído pelas marcas do mundo, todo sujo, magro. Infelizmente, um rapaz bonito. Só quem conhece ele antes é minha sogra e minha família. Não sei se tomou um tiro na cabeça, uns falam que foi tiro, nem ele mesmo sabe. Outros falam que foi pedrada, que pegaram a cabeça dele, colocaram embaixo e tacaram um monte de pedra. Eu sei que essa parte do lado direito, se não me falha a memória, tem uma chapa na sua cabeça. Ele não enxerga mais e não ouve mais de um lado da sua face. Por quê? Escolhas erradas. E aí ele chega domingo pedindo ajuda. Edinho, me ajuda, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, nessa manhã, e para você que me ouve: dê valor que você tem hoje. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, cuida de para que não caia. O resultado do meu irmão hoje é a consequência de quem fez uma má escolha no passado. Não adianta reclamar depois. As marcas serão vistas, as feridas serão marcadas.
E consequentemente eu falei para ele: eu vou te ajudar. Se você quiser andar pelo caminho de Cristo, você vai conseguir. E segunda-feira a gente orando, o pastor Gilmar, ele veio ali, o pastor Gilmar recebeu, e após eu fui conversar com ele. E naquela mesma segunda-feira, eu liguei para uma clínica do pastor amigo meu, e ele está lá hoje, sendo tratado e tentando se curar. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que olha para a sua família, olha para você, você está bem. Nós estamos bem. Nós vamos terminar o culto e vamos ser beneficiados por um café e por um cuscuz preparado pelo pastor Gilmar. Só quer todos que têm essa oportunidade? Não. Quantas mães estão chorando hoje? Quantos pais não estão desesperados hoje porque não tem notícia do seu filho? Você consegue imaginar isso, você que é mãe? E eu peço a Deus que você nunca passe por isso. Porque eu declarei para ele, e eu declarei para minha família: eu perdi para as drogas. E eu reconheço. E é claro que não é, irmãos, algo que literalmente depende de mim. Mas eu tenho que reconhecer que infelizmente a droga está vencendo muitas causas. E é por isso, irmãos, que nós não podemos, nós que estamos de pé, desistir do Evangelho. Porque, irmãos, quem será eu sem Jesus? Quem será você sem Jesus? Como vai estar a sua casa sem Deus? Por isso Jesus, ele vem aqui, irmão, dizer: orar sempre e não desfalecer. Por isso, irmão, que muitos deveriam neste momento, irmão, falar assim: não, eu vou lá ouvir, eu vou lá numa clínica de recuperação, eu vou sentar com essas pessoas para ouvir a história deles. Porque talvez assim nós iríamos dar valor ao que temos hoje. Talvez assim nós iríamos dar valor. Muitos deveriam, meus irmãos, ir no IML e pedir para a mãe: não, eu só quero ficar aqui 10 minutos para me analisar a minha vida. Porque hoje, meus irmãos, olha nós, temos uma boa roupa, temos um alimento, a família está bem. Mas o que nós estamos fazendo? Como estamos retribuindo isso para Deus? Como nós estamos fazendo isso para Deus? E o cenário hoje de ingratidão é isso: cadeiras vazias, instrumentos parados. Por quê? Porque as pessoas preferem estar lá fora do que servirem a Deus. Mas esquece, irmãos, que Jesus virá, e Ele não tardará, e consigo Ele estará, meus irmãos. Sobre a vida dele virá, sobre a mão dele virá, irmãos, o caminho do céu e o caminho do inferno. E para onde nós queremos estar? O mundo está mostrando, irmãos, os seus prazeres. O mundo está mostrando o que ele faz. O inimigo está mostrando. Mas infelizmente, às vezes nós não estamos acreditando, querendo abrir os olhos para a verdade. E pensando que isso não está acontecendo, parece que é uma novela ou um filme de ficção, mas é a realidade. Sem Cristo é o resultado que este mundo apresenta. Então nós devemos rapidamente despertar pelaquilo que Deus quer que nós despertamos. Porque poderia ser eu no lugar do meu irmão, ou poderia, irmãos, infelizmente, ser outros, como muitos estão infelizmente lançados assim. E é por isso que nós temos que dar valor no hoje, como nós estamos, e permanecer, e perseverar. Eu persevero naquilo que é difícil, eu persevero quando as coisas não dão certo, mas eu tenho que perseverar, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é o Senhor que vai me dar força, vai me sustentar, para permanecer de pé, para louvar o nome dele. Então, irmãos, esse juiz, ele não quis, e aquela mulher, ela que oportunava, por quê? Porque ela acreditava que ele poderia julgar a causa dela. Quando uma pessoa, ela deixa de servir a Deus, é claro que existe todo um contexto. Mas um dos contextos mais importantes é porque ela desacredita, é falta de perseverança. Porque problemas, meus irmãos, todos nós temos.
Os meus problemas talvez o pastor Gilmar não iria suportar. Os problemas do pastor Gilmar talvez a pastora Maria não iria suportar. O problema da pastora Maria talvez a irmã Maria não iria suportar. E assim, consequentemente, eu quero te dizer que Jesus não permite nenhum fardo que você não possa carregar. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, é para o aperfeiçoamento dos santos. Assim diz a Bíblia Sagrada. E é por isso que nós não podemos desistir, e não podemos parar, e não podemos desfalecer. Porque quando eu abandono, eu estou dizendo, eu não acredito mais, eu não tenho mais saída. E eu quero te dizer, irmãos, que há saída para quem serve Jesus Cristo. Aleluia. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode desfalecer no meio do caminho, porque o Senhor Jesus sobre a tua vida, meus irmãos, tem muito algo para acontecer ainda. Então façamos que nem aquela mulher. Façamos que nem aquela mulher, eu vou oportunar porque eu sei, eu tenho esperança, Ele pode resolver a minha situação, eu preciso de ajuda, eu preciso lutar, eu preciso combater. Então, meus irmãos, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de servir, porque a qualquer momento Deus Ele pode abrir a porta onde não tem porta. Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvir a minha voz e seguir os meus mandamentos, as minhas bênçãos te alcançarão. Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Eu quero te dizer que se você se esforçar, se você se dedicar, Deus vai te honrar, Deus vai cumprir na tua vida, para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluias! Ele vai fazer, meus irmãos, mas nós não podemos retroceder, nós não podemos. Por isso que eu digo, é mais fácil largar. O profeta Elias, quando ele recebe uma notícia, que Jezabel diz para ele, ainda hoje, esse mesmo horário, amanhã, a sua cabeça vai ser cortada, assim como você fez com meus profetas. O homem entrou em desespero. O homem entrou em desespero. A Bíblia fala que ele saiu desesperadamente e foi para o deserto e entrou dentro de uma caverna. E Deus foi atrás dele, dizendo para ele, não, filho, ainda não, Elias. Eu sei que você está preocupado, eu sei que te bateu o temor porque bate, só que Elias, desiste não, filho. Sai da caverna. Você tem ainda muito a fazer, você tem muito a caminhar. Após a caverna, o que Elias faz? Consagra Eliseu. E se ele não decide ouvir a voz de Deus? Olha o feito desse homem. Ele levanta um sucessor para continuar aquilo que Deus o fez ele fazer. Olha o privilégio. A história de Elias, ela dá sequência no chamado de Eliseu. Que coisa linda. E a Bíblia diz que Eliseu teve a porção dobrada de Elias. Então você vê, quando Jonas ele sai, quando ele é vomitado da boca da baleia, da boca do peixe grande, o que acontece? Uma cidade toda se converte. Porque Jonas, o que, pastor Maria, no começo temeu, tentou fugir. E isso faz parte do medo. Só que o que não faz parte é a gente o que? Abandonar. Não faz parte a gente largar. Isso não faz parte. Jonas então temeu, e Deus o perseguiu. E quando ele é vomitado na praia, ele vai para Nínive e começa a pregar. A cidade toda se converteu. Então eu entendo que, irmãos, o meu chamado, ele tem importância. O teu chamado, ele tem importância. E é por isso que nós temos que perseverar. Porque aquele que perseverar vai chegar até o final, para a glória de Deus. E muitas coisas boas vai acontecer em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz então que esta mulher, ela oportunava. Até um certo ponto que esse juiz olha para aquela situação e fala assim, olha, eu estou cansado do quê? De ouvir essa mulher. Eu não aguento mais ver ela batendo na porta. Eu não aguento mais ver ela pedindo socorro. Até um certo ponto que o juiz vai o quê? E julga a causa dela. Agora, por que essa mulher ela foi beneficiada? Porque ela persistiu. Porque ela não desanimou, pastor Maria. E hoje nós vemos o resultado de muitas pessoas que desanimam.
Porque não perseverou. Porque não quis lutar. Porque não quis ser fiel. Mas essa mulher, ela não olhou para o juiz. Ela estava olhando o quê? Para a causa dela. Para a necessidade dela. E ela viu que aquele juiz tinha o poder. Ela olha para a necessidade dela e fala assim: eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso, e ele tem o poder, então eu vou lutar, eu vou orar, eu vou lá bater na porta dele, e ele vai ter que fazer, até o certo ponto que ele cedeu. E aí Jesus, e meus irmãos, ele diz: assim Deus fará na minha vida e na tua vida, quando nós não desistirmos, quando nós não deixarmos de perseverar, quando nós não se desfalecemos. Ainda que seja o maior problema da tua vida, você tem que continuar, porque o Senhor Jesus tem o poder de mudar e transformar. Ainda que seja difícil, não podemos, meus irmãos, deixar por causa de um não, porque não está dando certo agora. Irmão, se eu fosse parar mediante as causas que eu já passei, se eu fosse desistir mediante, irmãos, aquilo que eu tenho ouvido, aonde eu estaria hoje? Porque eu sei que a minha vitória não está no início e nem no meio. A minha vitória está no final, para a glória de Deus. E só persevera, meus irmãos, quem realmente tem a convicção daquilo que está fazendo. Só persevera quem realmente crê em Deus. Porque é fácil servir a Deus quando tudo vai bem. É fácil servir a Deus quando tudo está dando certo. Agora Deus revela quem nós somos quando nada está dando certo, aí quem somos nós. Aí verdadeiramente nós vamos revelar para nós mesmos quem nós somos nós. Então, meus irmãos, que nessa manhã você venha perseverar em nome de Jesus. Se por algum momento hoje você se desfaleceu, se por algum momento hoje você veio a enfraquecer, mas Jesus está te chamando de novo para você se fortalecer. Porque o teu ministério tem muitas pessoas que vão ser beneficiadas ainda para a glória de Deus, através da sua vida, através da minha vida, através da vida da igreja. E como essa mulher aqui, ela nos ensina que a perseverança faça que eu viva aquilo que é impossível para mim. Ela, irmãos, ela não tinha toda a dependência dela, mas aquilo que ela poderia fazer, ela fez. O quê? Oportunar o juiz, oportunar aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem então ele cede aquilo que aquela mulher estava buscando. Por isso, irmãos, que Jesus ele diz para mim e para você nessa manhã: não desista, não retroceda, porque, irmãos, nós cremos no poder da salvação de Deus. Comece a pensar na tua vida, comece a pensar, irmãos, no teu ministério, na tua casa, nos teus, para você criar força, para você não desistir, porque eu sei que é difícil, as pancadas vêm, as dificuldades vêm, mas Jesus ele já havia nos alertado, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Peraí, se ele venceu o mundo, se eu estiver com ele, automaticamente eu vencerei, é simples. Mas se eu não estiver com Cristo, eu não vou ser vencedor. Então, meus irmãos, não desista não para não. Não deixamos ser tomados pelo desânimo, pelo aquilo que ouvimos e pelo aquilo que vemos. Porque a Bíblia nos chamou para nós, irmãos, ouvimos e vemos com os olhos da fé, para viver em fé. Porque eu sei, meus irmãos, que tudo que você está passando, eu sei que tudo que você está vivendo, só tem um resultado: para Deus te honrar, para Deus te fortalecer, para que o nome do Senhor venha ser engrandecido na tua vida. Por isso, não desista, por isso não pare, mas continue e persevere, porque eu tenho certeza que através da sua perseverança, através da sua conduta, através do seu agir, Deus ele vai te honrar e vai te fortalecer, como fez com muitos homens de Deus. Então é muito mais fácil nós abandonarmos do que nós persistirmos, porque persistir, eu estou dizendo, eu tenho crido naquele que me chamou e naquele que me fortalece. Então que nessa manhã você possa não desistir, mas perseverar, porque aquele que persevera, meus irmãos,
segundo a Bíblia Sagrada, ele será abençoado pelo poder de Deus. Jesus ele diz: tudo aquilo que pedir em oração, crendo, eu intercederei pelo Pai para que o Pai vos assim conceda. Não é carro. Jesus não está falando de bens materiais ali. Jesus está falando sobre a vida emocional, sobre a vida física, sobre a vida sentimental. Porque o carro, você estando bem espiritualmente, você vai conseguir. É fácil. A casa vai ser fácil. Mas não adianta você ter tudo isso e não ter uma vida plena, uma vida de bênção com Deus. Então nessa manhã, o Senhor nos chama para que nós possamos, irmãos, ter intimidade com Ele. Colocar a nossa necessidade diante de nós e nós para que nós buscamos a Deus. Se não fosse tão importante orar, Jesus não teria iniciado essa parábola dizendo que é o dever de orar. Porque é a oração que move tudo na minha vida e na tua vida. É a oração que é o alimento para a nossa alma. É a oração, irmãos, que é o suspiro para a nossa vida. É a oração, irmãos, que é o fortalecimento para nós caminharmos. É a oração, irmãos, que vai servir nos dias maus da minha vida e eu não vou ceder. É a oração que vai fazer eu permanecer em pé. É a oração, irmãos, que vai permanecer, que vai fazer que eu venha vencer as tentações lá de fora. Quantas pessoas estão cedendo à tentação porque falta de oração, falta de comunhão? Mas nós que estamos orando, a Bíblia fala que nós seremos como os montes que não se abalarão, mas permanecerão para sempre, para a glória de Deus. Então nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, ore, busque mais, jejue, lê a palavra do Senhor, mesmo tendo pouca força, e não negaste o meu nome, eis que eu colocarei diante de ti uma porta aberta, aleluia. É Jesus que diz, irmãos, não sou eu, é Ele. Então, irmão, Jesus vai honrar o teu esforço, a tua dedicação, mas não se desfaleça mediante as coisas e os homens, meus irmãos, mas permaneça. Permaneça. O resultado está aí, irmãos, de quem abandona as coisas de Deus. Está no mundo aí, ó, o resultado. E eu tenho certeza que você não quer isso para a tua vida. Eu não quero isso para a minha vida. A Bíblia fala que o demônio está ao nosso derredor, bramando como um leão que possa tragar. O problema é que nós não pensamos nas pessoas que estão piores do que nós. Nós não pensamos nas pessoas que estão sofrendo, e é por isso que muitas vezes nós não damos valor à posição que nós temos, meus irmãos. Mas que nessa manhã você possa começar a analisar a vida daqueles como estão e aonde estão, porque talvez assim nós olhamos para nós e falamos: não, eu preciso mudar, eu preciso parar de fazer o que estou fazendo, e eu preciso servir mais a Deus, eu preciso louvar mais a Deus, porque sem Deus nada sou, sem Deus eu nada tenho. Então que nessa manhã você possa perseverar, porque aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, só Deus tem o poder de te dar, só o Senhor tem o poder de te ajudar. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui estar fazendo a parte da Santa Ceia. Vamos colocar de pé. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja Deus.